Muito bem, vamos então falar de funções radicais. Para isso, vamos começar aqui com umas raízes, antes mesmo de começar na própria função. Vamos, por exemplo, começar com raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Porquê? Porque 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, igual a 9. Até aqui, tudo bem. Então, e se for raiz quadrada de 0? Raiz quadrada de 0 é igual a 0. Porquê? Porque 0 ao quadrado, ou 0 vezes 0, igual a 0. Muito bem, então temos um valor positivo e o zero. Então, e se for negativo, raiz quadrada de menos 9? Alguns de vocês respondem menos 3. Vamos averiguar se menos 3 funciona? Ok, então vamos ver. Menos 3 vezes menos 3. Ora, o produto dos números negativos vai dar positivo. Então, não existe raiz quadrada de menos 9 nos números reais. Ok? Então, não existe. Se não existe, significa quando é que existe esta raiz quadrada? Quando vão ver ali o número 9 é positivo e o 0 é o nulo. Muito bem, então se for 0 ou maior do que 0, não há problema nenhum. Então vamos agora passar para funções, ok? Muito bem, então eu vou começar aqui por dar um exemplo. Por exemplo, se eu tiver a função raiz quadrada de x mais 1, como é que vou calcular o seu domínio? Então eu vou obrigar a x mais 1 a ser o quê? Vamos pensar, não há problema se for 0 e não há problema se for positivo. Então vamos lá escrever isso. Como é que eu vou escrever? X mais 1 maior ou igual a 0. E a partir de agora eu tenho uma inequação para resolver. Como é que eu vou resolver esta inequação? X maior ou igual que menos 1. Então significa que o meu domínio, neste caso esta função, vai ficar de menos 1 fechado até mais infinito. Vamos aqui agora a outro exemplo. Por exemplo, se for o x negativo, há problema? Não. Vamos outra vez fazer o quê? 1 menos o x vai ter que ser o quê? Obrigatoriamente. Vai ter que ser maior ou igual a zero. Então vamos lá resolver mais uma vez esta inequação. Então tudo o que é x vai ficar no primeiro membro e tudo o que não é x vai então para o segundo membro. Temos agora aqui um problemazinho para resolver, mas tem a ver com a inequação em si. Tem ali aquele menos, estão a ver? Então vamos lá mudar os sinais todos para transformar este x em positivo. Fica x menor ou igual do que 1. Muito bem, então qual vai ser este domínio? Desde menos infinito até o 1 fechado. Então já temos aqui dois exemplos. Vamos aumentar aqui o grau de dificuldade e agora vamos trabalhar aqui com um denominador, por exemplo, ok? Então vamos a isso. Agora vou querer trabalhar com uma raiz de x mais 5 a dividir por 3. O que é que a gente vai fazer? Vai obrigar a que o x mais 5 a dividir por 3, mais uma vez, seja maior ou igual do que 0. Vamos pensar, então eu tenho aqui, o meu 3 já é positivo, certo? Então se é positivo, o que é que tem que acontecer? A condição que eu tenho que impor é que o x mais 5, o seu numerador, tem que ser maior ou igual do que 0. Ok, então vamos resolver esta inequação. X maior ou igual que menos 5. O que significa que então o meu domínio vai ser desde menos 5 fechado até mais infinito. E com isto eu tenho aqui exemplos bem concretos. Mas agora vamos ver uns exemplos diferentes, e até vou mudar agora aqui a cor, de outras funções. Por exemplo, se eu tiver x menos 1 a dividir por x mais 3. Então aqui, qual é que é a condição que eu tenho que resolver para depois conseguir chegar ao domínio? X menos 1 a dividir por x mais 3 tem que ser maior ou igual do que 0. Ok, mas aqui já vou entrar no departamento da função, muito bem, da função racional. E, portanto, isto ficará para outra aula. Como é que nós resolvemos uma função racional? Muito bem, vamos aqui a outro exemplo ainda, mas ainda com raiz, está bem? Raiz quadrada de, por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1. Ok, então qual é que é a condição que eu vou ter que impor? X ao quadrado menos 2x mais 1. O grau de dificuldade aqui não tem a ver com o facto de ser raiz, tem a ver com o facto de vocês terem que resolver uma função que é uma função de segundo grau, logo uma função quadrática. Também falaremos isso noutra aula, só de funções quadráticas. Portanto, estão a ver que não está tão relacionado com o facto de ser raiz, mas sim com o facto de ter raízes, ter funções especiais aqui. Por exemplo, 12º puro, vamos ver o que é que temos aqui. Por exemplo, um logaritmo. Então, qual vai ser a nossa condição?
LN de x mais 5, obviamente, porque temos ali uma raiz, vai ter que ser maior ou igual do que zero, mas como também temos o logaritmo, então não podemos ficar só por aqui e x mais 5 maior do que zero. Mas isso, mais uma vez, ficará para outra aula. Mais uma vez, aqui o grau de dificuldade não tem a ver com o facto de ser raiz, mas com o facto de ser uma função logarítmica. Portanto, ainda temos muita coisa para estudar a nível de domínios, mas já ficaram aqui com um bom exemplo e a saber como se calcula o domínio de funções radicais. Muito bem, vamos então falar de funções radicais. Para isso, vamos começar aqui com umas raízes, antes mesmo de começar na própria função. Vamos, por exemplo, começar com raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Porquê? Porque 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, igual a 9. Até aqui, tudo bem. Então, e se for raiz quadrada de 0? Raiz quadrada de 0 é igual a 0. Porquê? Porque 0 ao quadrado, ou 0 vezes 0, igual a 0. Muito bem, então temos um valor positivo e o zero. Então, e se for negativo, raiz quadrada de menos 9? Alguns de vocês respondem menos 3. Vamos averiguar se menos 3 funciona? Ok, então vamos ver. Menos 3 vezes menos 3. Ora, o produto dos números negativos vai dar positivo. Então, não existe raiz quadrada de menos 9 nos números reais. Ok? Então, não existe. Se não existe, significa quando é que existe esta raiz quadrada? Quando vão ver ali o número 9 é positivo e o 0 é o nulo. Muito bem, então se for 0 ou maior do que 0, não há problema nenhum. Então vamos agora passar para funções, ok? Muito bem, então eu vou começar aqui por dar um exemplo. Por exemplo, se eu tiver a função raiz quadrada de x mais 1, como é que vou calcular o seu domínio? Então eu vou obrigar a x mais 1 a ser o quê? Vamos pensar, não há problema se for 0 e não há problema se for positivo. Então vamos lá escrever isso. Como é que eu vou escrever? X mais 1 maior ou igual a 0. E a partir de agora eu tenho uma inequação para resolver. Como é que eu vou resolver esta inequação? X maior ou igual que menos 1. Então significa que o meu domínio, neste caso esta função, vai ficar de menos 1 fechado até mais infinito. Vamos aqui agora a outro exemplo. Por exemplo, se for o x negativo, há problema? Não. Vamos outra vez fazer o quê? 1 menos o x vai ter que ser o quê? Obrigatoriamente. Vai ter que ser maior ou igual a zero. Então vamos lá resolver mais uma vez esta inequação. Então tudo o que é x vai ficar no primeiro membro e tudo o que não é x vai então para o segundo membro. Temos agora aqui um problemazinho para resolver, mas tem a ver com a inequação em si. Tem ali aquele menos, estão a ver? Então vamos lá mudar os sinais todos para transformar este x em positivo. Fica x menor ou igual do que 1. Muito bem, então qual vai ser este domínio? Desde menos infinito até ao 1 fechado. Então já temos aqui dois exemplos. Vamos aumentar aqui o grau de dificuldade e agora vamos trabalhar aqui com um denominador, por exemplo, ok? Então vamos a isso. Agora vou querer trabalhar com uma raiz de x mais 5 a dividir por 3. O que é que a gente vai fazer? Vai obrigar a que o x mais 5 a dividir por 3, mais uma vez, seja maior ou igual do que 0. Vamos pensar, então eu tenho aqui, o meu 3 já é positivo, certo? Então se é positivo, o que é que tem que acontecer? A condição que eu tenho que impor é que o x mais 5, o seu numerador, tem que ser maior ou igual do que 0. Ok, então vamos resolver esta inequação. X maior ou igual que menos 5. O que significa que então o meu domínio vai ser desde menos 5 fechado até mais infinito. E com isto eu tenho aqui exemplos bem concretos. Mas agora vamos ver uns exemplos diferentes, e até vou mudar agora aqui a cor, de outras funções. Por exemplo, se eu tiver x menos 1 a dividir por x mais 3. Então aqui, qual é que é a condição que eu tenho que resolver para depois conseguir chegar ao domínio? X menos 1 a dividir por x mais 3 tem que ser maior ou igual do que zero. Ok, mas aqui já vou entrar no departamento da função, muito bem, da função racional. E, portanto, isto ficará para outra aula. Como é que nós resolvemos uma função racional? Muito bem, vamos aqui a outro exemplo ainda, mas ainda com raiz, está bem?
raiz quadrada de, por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1. Ok, então qual é a condição que eu vou ter que impor? X ao quadrado menos 2x mais 1. O grau de dificuldade aqui não tem a ver com o facto de ser raiz, tem a ver com o facto de vocês terem que resolver uma função que é uma função de segundo grau, logo uma função quadrática. Também falaremos isso noutra aula, só de funções quadráticas. Portanto, estão a ver que não está tão relacionado com o facto de ser raiz, mas sim com o facto de ter raízes, ter funções especiais aqui. Por exemplo, 12º puro, vamos ver o que é que temos aqui. Por exemplo, um logaritmo. Então, qual vai ser a nossa condição? ln de x mais 5, obviamente, porque temos ali uma raiz, vai ter que ser maior ou igual do que zero, mas como também temos o logaritmo, então não podemos ficar só por aqui e x mais 5 maior do que zero. Mas isso, mais uma vez, ficará para outra aula. Mais uma vez, aqui o grau de dificuldade não tem a ver com o facto de ser raiz, mas com o facto de ser uma função logarítmica. Portanto, ainda temos muita coisa para estudar a nível de domínios, mas já ficaram aqui com um bom exemplo e a saber como se calcula o domínio de funções radicais.